Vamos lá, caras. Agora, velocidade de uma onda, tá? Com que velocidade uma onda se propaga? Essa velocidade nós vamos representar pela letra V, tá? Um V normal como qualquer outro. A gente não vai usar nenhuma letra grega para isso, tá bom? Alguns elementos que a gente não pode esquecer e que serão utilizados aqui vai ser o comprimento de onda. A amplitude, ela não tem impacto direto na velocidade da onda, tá? Ela vai ter impacto em outras coisas, como por exemplo na onda sonora, ela vai ter impacto na energia que a onda transporta, tá bom? Então, vamos lá. O que é que vai ter impacto na velocidade da onda? Duas coisas. O comprimento de onda, lambda, tá? E a frequência dessa onda. A velocidade, ela relaciona esses dois caras. Ela relaciona o comprimento de onda e a frequência, tá? A fórmula que nós utilizamos para calcular a velocidade de uma onda, você vai lembrar dela sempre, tá? Que é essa daqui, ó. V é igual a lambda vezes F, tá? Professor, como é que eu decoro um negócio desse? É só você lembrar disso daqui, ó. Vem lamber ferida. Olha aí que legal, tá? Então, se você lembrar de vem lamber ferida, você vai ver aqui, ó, vem lamber ferida, que a velocidade é igual a lambda vezes f, ou seja, a velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda vezes a sua frequência, tá? Então, já que a gente está trabalhando agora com fórmulas, a gente precisa dar unidades a esses caras. Vamos lá. A unidade de velocidade no sistema internacional, estou colocando as unidades padrões, tá? Vai ser o metro por segundo. A unidade de comprimento de onda, como você está medindo a distância de um ponto a outro, é metro. E da frequência, caras, no sistema padrão, é esse Hz aqui, que representa o Hertz. Tá? Professor, o que é 1 Hertz? O que significa 1 Hertz? Olha só, cara. O Hertz, na verdade, isso aí vale a gente falar um pouquinho dele. O Hertz é 1 sobre segundo. Ou seja, é alguma coisa que você faz em 1 segundo. Tá bom? Então, 2 Hz, digamos que você dá uma batucada, está fazendo uma batucada. Tá? E a sua frequência é de 2 Hz. O 2 Hz significa que se você dá 2 batucadas a cada 1 segundo. 30 Hz significa que você dá 30 batucadas a cada 1 segundo. Olha aí, bem rápido, né? E, professor, eu já vi televisões que a taxa de mudança de quadro delas é de 60 Hz. O que é que significa isso? É o seguinte, as imagens que nós vemos em filmes, na verdade, são ilusões de ótica. São como se fossem várias fotos passando na sua frente numa velocidade altíssima que te dão a ideia de que aquela coisa está realmente em movimento, mas de fato não está em movimento, tá? Eles enganam você. Então, uma frequência de 60 Hz por segundo significa que a TV passa mais ou menos 60 quadros na sua frente a cada 1 segundo. Isso é quadro para chuchu, cara. Então, ó, ninguém usa para chuchu mais. Mas isso é muito quadro, cara. Por quê? Você não consegue distinguir um quadro de outro. Então, parece que está tudo se movendo na sua frente. Algumas TVs, elas possuem uma frequência de quadro de 120 Hz. O que é que significa uma frequência de quadro de 120 Hz? Significa que a cada 1 segundo passa na sua frente 120 quadros. Ou seja, a imagem parece ser bem mais fluida, tanto que você pode prestar atenção. TVs de 60 Hz, elas são menos fluidas do que TVs de 120. As imagens das TVs de 120 Hz, elas são bem mais agradáveis de você observar. Elas são bem mais fluidas, tá ok? Então, sempre que falarem de Hertz para você, você vai lembrar de frequência relacionada a qualquer coisa, tá bom? E no nosso caso, como nós temos uma coisa se repetindo, que é essa oscilação da onda, nada mais justo do que usar a frequência, tá bom? Ah, professor, peraí, faz um exemplo aí, bem fácil, ó. Imagine aí que o meu comprimento de onda, ele é de 20 metros, ou seja, alguém mediu a distância dessa onda, uma onda bem grande, diga-se de passagem, e a distância de um pico a outro, de uma crista a outra, é de 20 metros, tá bom? A velocidade dessa onda
que foi medida também. Professor, como é que alguém mede a velocidade de uma onda? Por exemplo, a pessoa pode colocar um sensor e quando aquela perturbação ela voltar naquela posição, então ele vai ter aí, dividindo pelo tempo, a sua velocidade. Mas digamos que foi medido e ela é de 40 metros por segundo. Professor, qual a frequência dessa onda? Nossa onda vai ser bem simples. Ó. Aplico direto na fórmula. Onde tem V, eu coloco 40. Onde tem lambda, eu coloco 20. E onde tem F, eu não coloco nada. Então vai ficar. Frequência é 40 dividido por 20. Cancela, cancela. 4 dividido por 2 dá 2 Hz. O que é que significa isso? Que a minha onda ela executa aquele movimento de oscilação 2 vezes a cada 1 segundo. Tá bom? Outra coisa que pode vir... você pode fazer um triângulo com isso aqui. Se você não percebeu ainda, você pode fazer, tá? Ele fica mais ou menos assim, ó. V, lambda, ferida, ó. V, lambda, F. Tá bom? Aí você tira todas as outras consequências daqui. Uma outra forma de você achar a velocidade é por meio do tempo, tá? Imagine que você tem um sensor e você tem uma onda que se propaga. O tempo que demora para esse ponto aqui, porque ele fica se movendo, ele fica subindo e descendo, tá? Isso aqui é uma oscilação, na verdade. É tipo uma foto que eu tirei dessa onda, mas na verdade essa barriguinha dela, ela fica subindo e descendo, ou seja, ó, depois de um tempo ela vai fazendo isso, depois muda, fica aqui embaixo, aí chega no ponto mais baixo, você tem aqui ondas se transformando, cristas se transformando em vales e vales se transformando em cristas, ou seja, essa onda ela fica subindo e descendo, tá? O tempo que demora para esse ponto descer e depois voltar, ele tem um nome especial, tá? Ele é chamado de período da onda. Ou seja, é o tempo necessário para a minha onda executar um ciclo completo. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui horrível, mas período de menstruação é de fato um período, é o tempo que demora para a menstruação voltar, enfim, é um exemplo horrível, mas é um exemplo. Tá? E como é que a gente representa? Por ser um tempo, a gente tem que representar com a letra T, só que não é um tempo qualquer, é um tempo específico. Esse tempo vai ser representado pela letra T grande, tá? É o famoso Tzão, tá bom? Existe alguma relação entre a frequência e o período? Existe, cara. É o seguinte, enquanto a frequência é o número de vezes que você faz alguma coisa dividido pelo tempo que você demorou para fazer aquela coisa, o período é igual ao tempo que você demorou para fazer aquela coisa dividido pelo número de vezes que você fez aquela coisa, tá? Então, ó, se você olhar um para o outro, você vai ver que um é o inverso do outro, ou seja, a frequência é igual a 1 sobre o período. Se a frequência é igual a 1 sobre o período, eu posso substituir direto na fórmula. Então, vem lamber ferida, vai ficar V é igual a lambda vezes, onde tem F, eu coloco 1 sobre T, então vai ficar 1 sobre T. Então, minha nova forma de escrever a velocidade vai ficar assim, ó, comprimento de onda dividido pelo período, tá bom? Então, se você quiser usar o período ao invés da frequência, você utiliza essa fórmula aqui de baixo, tá bom? Bacaninha, né?